Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um outro vlog. Hoje, para lidarmos a respeito de um assunto polêmico, nós vamos falar a respeito de algo que as pessoas se esquecem quando compram um carro, seja 0 km ou seja usado, que é o sustento do carro. É o IPVA, o seguro, a revisão, a manutenção do carro, né? Além do combustível que a pessoa utiliza. Muita gente, quando compra um carro 0 km usado, ela às vezes junta o dinheiro por anos, consegue comprar um carro até de um determinado patamar bom, mas se esquece que tem que ter a manutenção, né, desse veículo. O que seria a manutenção? Não é apenas a parte mecânica, se esquece que tem que pagar IPVA, o quanto ela roda com o carro, né, que isso vai ter efeito em cima de revisão, em cima de combustível, em cima dos pneus, né? Tem a questão do seguro, dependendo da localidade e região que essa pessoa vive, né? Então, essa parte é uma parte fundamental que as pessoas se esquecem na hora que compram um carro e que tem que pensar muito bem e botar na ponta do lápis para não deixar de ter um determinado padrão de vida ou qualidade de vida, né? Às vezes você leva uma vida legal aí por conta de um carro, porque um carro é uma segunda casa, né? Você deixa de fazer coisas, deixa de viajar, passear, ir num restaurante, por exemplo. Então, tem que ter uma reflexão sempre na hora que você vai comprar um carro, se você tem como sustentá-lo. E principalmente, até mesmo dentro dos valores finais de um carro, por exemplo, um carro de, vamos botar aqui a suposição, de 100 mil reais. Entre um Civic e um Compass, por exemplo. Um Civic, acho que um Civic XL está nessa faixa, né? E o Compass de entrada está nessa faixa de preço. Você vai pagar o mesmo IPVA, isso é óbvio. Mas tanto a revisão quanto o seguro do carro são extremamente diferentes. Além da manutenção na questão dos pneus, que o Compass usa aqueles pneus que são mais caros, né? Que é um SUV, está na moda, é um veículo que está vendendo muito bem, mas são pneus de uso misto, né? Que custam mais caro do que os pneus de asfalto convencionais, né? Fora que você perde em dinâmica, você tem um carro muito mais beberrão. Mas aí são outros pontos e vírgulas aí. Se a gente fizer essa consideração desses dois carros que custam a mesma coisa, o seguro de um Civic de 100 mil reais é aproximadamente 3.500 reais por ano, tá? Que já é um valor alto, mas é um valor padrão em cima do valor do carro. Um de um Compass, você vai partir aí perto dos 10 mil a 11 mil reais. Isso dependendo da capital ou da região onde você mora. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai encontrar gente pagando mais de 16 mil reais por ano de seguro num Compass 0 km. Então, existe uma diferença muito grande entre carros também. Então, você tem que fazer essa reflexão na hora que você vai comprar o carro, se vale a pena você gastar esse dinheiro a mais, né? Até mesmo num carro de mesmo valor, né? Porque a discrepância é grande, né? Bom, agora fazendo uma comparação, eu coloquei 4 carros que eu tive ou tenho e eu fiz uma comparação de valores para vocês terem uma noção dessa parte que eu estava dizendo. Um exemplo é o Accord. O Accord eu paguei 5 mil reais de IPVA, o seguro dele anual era em torno de 6 mil. A revisão que eu fiz de 40 mil quilômetros nele na Honda foi 1.600. E um tanque de combustível, aí a gente considerando mensalmente, né? Ele dava em torno aí de 70 litros de gasolina, né? O que no padrão de hoje, que a gasolina está 4,80, a gente está acabando de sair da greve dos caminhoneiros, dava em torno de 336 reais e o carro tinha uma autonomia de 770 quilômetros. Por mês o Accord, só nessa parte, gastava R$ 1.386. Isso porque não era um carro financiado, não era um carro que não tinha nada disso, né? Você imagina alguém que financia o carro e coloca aí mais o valor da prestação do carro. Mas não era tão caro considerando o valor geral do carro. Pegando o 308 que eu tenho no momento, né? Ele paga por ano de IPVA R$ 3.800. É um Grife THP Flex. O seguro dele é em torno de 3 mil. A revisão dele, que a próxima vai ser entre aspas de 30 mil, né, ou 3 anos, só que ele não tem os 30 mil, ele está com, agora nem me lembro a quilometragem exata, ele deve estar com 5 mil a 6 mil quilômetros nesse momento. Ela está em torno de 600 reais na Peugeot, e o combustível, considerando aí o tanque dele que é de 60 litros,
ele custaria mais ou menos um tanque R$ 288 de gasolina, o que dá 600 km de autonomia aproximadamente. A manutenção mensal desse Peugeot do 308 é em torno de R$ 904 por mês. Aí nós já entramos numa seara mais popular, a mais comum, que era, por exemplo, a do Cross Up que eu tive, o Cross Up iMotion, né, que é um carro em torno de R$ 40 mil, ou seja, os carros populares de hoje vão ter valores aproximados desse carro que eu tive. O IPVA dele era R$ 1.400, foi R$ 1.400, o seguro é em torno de R$ 3.000 também. A revisão dele é R$ 450, considerando a revisão que eu fiz no carro, que foi de 10 mil quilômetros a primeira. E o combustível dele, aí o tanque dele era menor de 50 litros e a autonomia dele é em torno de 700 quilômetros, né? Porque é um carro muito econômico, né? Então o custo mensal de um Cross Up iMotion, ou seja, mais ou menos de um carro de R$ 40 mil, é de R$ 644 por mês, o que já baixou muito quando comparado ao do Accord, né? E aqui fazendo uma comparação mais básica ainda, que era do Clio. O Clio era um carro que estava abaixo da faixa dos R$ 20 mil, né? O IPVA que eu paguei nele no ano passado foi de R$ 900. O seguro dele era em torno de R$ 1.800 por ano. A revisão dele também de R$ 450, o que eu fazia em casa, eu trocava as peças em casa, porque ele já estava fora da garantia na época. O tanque de combustível era equivalente ao do Up, o que dava R$ 240 por mês, né, 50 litros, e a autonomia em torno de 650 km com gasolina, né? E o Clio dava mais ou menos em torno de R$ 502 por mês para eu manter o Clio na garagem, né, ou utilizando o Clio normalmente, né? Isso vai variar conforme você anda também com o carro, mas considerando o padrão normal do brasileiro, que é em torno de 10 mil quilômetros por ano, dá mais ou menos aí a média que a gente estava fazendo. Mas então você tem que refletir muito bem na hora que você compra um carro, porque são gastos que você acaba não pensando e acaba não pesando na hora que você compra o carro. E na hora que você já está com o carro é que você começa a prestar atenção, que você começa a ver que o dinheiro não está rendendo tanto quanto estava rendendo antes de você o ter, né? Então tem que ter atenção quanto a isso para você não quebrar a cara. Tá bom, pessoal? Então prestem muita atenção quando forem comprar um carro, no poder de vocês terem como sustentar esse carro, para que vocês não percam em qualidade de vida, principalmente. É isso então, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se tiverem alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se querem que eu teste algum carro específico, escrevam aí embaixo que eu tento arranjar o carro e falar a respeito das minhas impressões para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!